Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos trabalhar um pouco hoje sobre retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Então, iniciando pelas retas paralelas, então o que são retas paralelas? São retas que possuem a mesma distância uma da outra, ou seja, quando a reta possui a mesma distância uma da outra, quer dizer que independente do tamanho da nossa reta, ela nunca irá se encontrar. Então, como exemplo aqui, a gente tem uma reta A e a reta B. A distância de uma da outra é a mesma distância. Então, o que acontece? Mesmo que eu prolongar essa minha reta, porque uma reta ela é infinita, então ela é infinita para cima, infinita para baixo. Então, são infinitas. Então, mesmo que eu prolongue elas, que eu aumente o tamanho para me comparar uma com a outra, eu acabo ocorrendo que ela também vai possuir a mesma medida. Então, se ela possui a mesma medida, então vai ter a mesma distância, certo? Então, ou seja, as retas paralelas, elas nunca irão se cruzar. Então, nunca vai acontecer de que ela vai chegar a tocar na outra. Então, toda vez que uma reta for semelhante a essa, chamamos de retas paralelas. Um exemplo aqui é se eu pegar essa parte do quadro, certo? Que representa, assemelha a uma reta, e a parte de cima do quadro. Então, o que vai acontecer? Eu posso falar que essa parte é paralela a essa, certo? Então, a mesma ideia acontece com vários outros exemplos aí. Agora, a gente vai ver um pouco aqui sobre as retas concorrentes. O nome já fala, concorrente. Então, toda reta que se cruza, que vai encontrar com a outra num determinado local ou tempo, certo? O que a gente pode observar? Eu tenho a reta A reta B. A reta A, reta B. Em determinado momento, elas acabaram se encontrando. Então, quando elas se encontram, o que vai acontecer? Podemos chamar essas retas de concorrentes. Então, as retas concorrentes, quando elas se encontram, elas formam ângulos com medidas diferentes. Então, quando acontece isso, sempre vai ser uma reta concorrente. Beleza? Agora a gente vai aqui para as retas perpendiculares, certo? Eu tenho a reta A e a reta B. O que acontece quando eu tenho uma reta perpendicular? Ela também vai se encontrar. Mas, professor, a reta concorrente também se encontra num único ponto. Beleza. A perpendicular, ela é inicialmente uma reta concorrente. Porém, ela tem um diferencial para não ficar somente concorrente. Ela é perpendicular, ou seja, são retas perpendiculares, por quê? Porque quando eu tenho um retinho na minha vertical e retinho na minha horizontal, eu acabo formando um ângulo de 90 graus, ó. Esse quadradinho aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que eu tenho um ângulo de 90 graus, além de eu ter uma reta concorrente, eu vou ter uma reta perpendicular, certo? Então, grave bem, revisando. Uma reta perpendicular, ela possui um ângulo de 90 graus. Ela é retinha na minha vertical e retinha na minha horizontal. Reta concorrente, ela possui o quê? Ela possui o quê? Ela se cruza. Então, quando ela se cruza, duas retas se cruzam, acaba
gerando ali uma reta concorrente. E lembrando que concorrente as medidas são medidas que são de ângulos são diferentes, tá? Muito diferente quando ele tem, além de ser uma concorrente, é perpendicular, beleza? E retas paralelas, a gente tem o quê? Então, quando a gente tem duas retas, uma do lado da outra, seguindo, sem objetivo, mesmo que eu estender essa linha reta, aumentar ela, nunca ela vai se encontrar, podemos chamar de retas paralelas, beleza? Fique atento aí, daqui a pouco a gente vem com exemplos aí, beleza? Até mais! Olá pessoal, voltamos novamente aqui e iniciamos aqui com nossos exemplos sobre retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares que a gente viu na aula anterior, beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira aqui, ó, certo? A primeira aqui de cima. Depois a gente vai dando continuidade. O que a gente pode observar aqui? Temos uma reta, e vou chamar aqui de reta A, e tem uma reta B. O que está acontecendo com a reta A e reta B? As duas retas estão se encontrando? Sim. A reta A, reta B. Em um determinado momento, as duas retas estão se encontrando. E a gente viu que quando as retas se encontram, ó, lembra do X? Elas são chamadas de retas concorrentes. Então, essa primeira aqui vai ser uma reta concorrente. Reta concorrente. Vamos prolongar para esse daqui, certo? A gente viu que quando duas retas se encontram, é chamado de concorrente. Aqui nesse próximo exemplo, a gente tem, vamos chamar essa de reta de A e essa de B. O que está acontecendo com as duas retas? Estão se encontrando em determinado momento. Se elas se encontram, são chamadas de retas concorrentes. No entanto, vamos lembrar, quando eu tenho uma reta na vertical e outra na horizontal, alguém lembra da aula anterior? Vai formar o ângulo de 90 graus, certo? Então aqui formar um ângulo de 90 graus. Quando a gente forma um ângulo de 90 graus, além de ser uma reta concorrente, ela tem um nome particular que eu chamo ela, que é chamado de reta perpendicular. Então, é uma reta perpendicular. É essa a reta. Beleza? Bora para o próximo exemplo. Próximo exemplo. Vou chamar essa reta de A e vou chamar essa de B. Agora ficou fácil, hein? Ó, a gente fez um exemplo parecido, hein? Ó. Em um determinado momento, as duas retas se encontram? Sim? Não. Sim, se encontram. E bem aqui. Se encontram, é chamado de reta o quê? Concorrente. Então, é uma reta concorrente. Por que também eu não posso chamar ela de perpendicular? Porque ela não forma um ângulo de 90 graus. Então, para formar um ângulo de 90 graus, além de ser concorrente, ela tem que ter também retinho na vertical e retinho na horizontal. Aí vai formar um ângulo de 90 graus.
Aí eu poderia ter chamar ela de reta perpendicular, beleza? Continuando. Nosso próximo exemplo aqui. Temos aqui duas retas, vou chamar essa de A e essa de B. Professor, será que está se encontrando essa reta? Então, pessoal, eu tenho a reta A, reta B. Se eu prolongar essa minha reta, algum dia será que essas duas retas vão se encontrar? Acho que não, né? Então, a mesma distância de uma para outra, alguém lembra qual que é o nome dessa reta? Reta paralela. Então, a reta paralela. Então, é chamada de reta paralela. Vamos no nosso próximo exemplo aqui, certo? Temos uma reta, vou chamar essa de A, vou chamar essa de B. Será que essas duas retas, algum dia, elas vão se encontrar? Sim ou não? Sim. Se eu pegar aqui e prolongar essa minha reta e prolongar a outra reta, que é a reta B, em um momento elas vão se encontrar. E se elas vão se encontrar, o que será? Uma reta paralela? Uma reta concorrente? Ou uma reta perpendicular? A gente viu que quando se cruzam, é uma reta, o quê? Concorrente. Então, isso aqui seria uma reta concorrente. Vamos lá agora para a penúltima. Mesma ideia, pessoal. Vou chamar essa de A e essa de B. Será que essas retas vão se encontrar algum dia? Ó, uma está assim e outra está assim. Vamos prolongar? Se eu prolongar aqui, ó, e essa outra também, um dia elas irão se encontrar. Então, eu não posso chamar essa reta de uma reta paralela. Vou chamar essa reta do quê? Por mais que esteja aqui no início, está do lado da outra, mas a inclinação do que essas retas vai chegar uma hora que elas vão se encontrar. Então, ela vai ser uma reta concorrente. Então, uma reta concorrente. Beleza? Agora vamos para o nosso último exemplo aqui de hoje. Então, vamos lá. Vou chamar essa minha reta de A e outra de B. Reta A, reta B. Se eu prolongar essas minhas retas, elas irão se encontrar? Elas vão se encontrar, se cruzar. O que vai acontecer? Não, né? Então, a mesma distância tá de uma, da mesma distância da outra. Então, quando eu tenho a mesma distância, eu tenho uma reta paralela. E consequência disso, elas nunca irão se encontrar, porque elas possuem a mesma distância. Então, uma reta paralela. E hoje a gente finaliza por aqui nessa aula de hoje. E agradeço a participação de cada um de vocês. Fique com Deus. Um forte abraço. Até mais.